Boa noite. Vamos começar agora mais uma edição de A Live. Hoje teremos o escritor Roberto Clotes. Deve estar entrando aqui a qualquer momento. São 8 horas em ponto pelo horário de Brasília. Sejam bem-vindos. Em breve vamos começar mais uma live. Hoje com o escritor. Vai falar da sua carreira, dos seus trabalhos, enfim. Roberto Clotes, a qualquer momento entrando aqui. Fala, Maese, boa noite. Grande escritora Maese Gramacho, Antônio Carlos Rebouças, nosso querido artista plástico, grande artista visual de Salvador, que participou na última segunda aqui do programa. Muito obrigado aí por estar aqui. Gilson Alencar, outro que também participou no último sábado, estava aqui. Edson Cidade, grande Gilson Alencar, grande escritor. Vários escritores, artistas, obrigado. Roberto Clotes acabou de entrar. Eu vou adicioná-lo aqui à nossa conversa. Artista super talentoso, uma figura maravilhosa. Boa noite, Roberto Clotes, seja bem-vindo, tudo bem? Maravilha, maravilha, maravilha. Boa noite para você também. Estou te ouvindo bem, estou te vendo bem, bem colorido, cheio de vermelho. Tá tudo ótimo. Obrigado, meu querido amigo. É um prazer tê-lo aqui nessa noite de sexta-feira, para a gente conversar um pouco sobre a sua carreira, sobre o seu trabalho. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, né? Tá um pouquinho pulado, mas eu acho que vai dar legal. Está ouvindo o som perfeitamente? Está ouvindo Positivo, agora? positivo, Ah, positivo. perfeito, então. Então, ok. Gente, vamos. Boa noite a todos que estão aqui. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui do nosso convidado para depois deixar que ele mesmo fale sobre o seu trabalho. Grande Roberto Clotes. Roberto é paulistano, formado em engenharia civil pela Universidade de Brasília, né? E já há alguns anos, há um bom tempo, ele começou a se dedicar também à literatura, a escrever livros, livros muito bons que eu recomendo. E ele lançou, por exemplo, o Manual do Escritor, né, que é resultado de 10 anos de oficinas, que é um livro que interessa bastante quem quer também se introduzir nesse ofício, né, de escrever. Pepino e Farofa, Quase Pisei, O Cara do Crachá, dois livros infantis também ele escreveu, A Bruxinha que Queria Ser Fada, O Monstro na Caixa Azul e Agora Pisei, que foi seu último livro, está mostrando aí pra gente. Esse tá só invertido aqui, só te falar que quando mostra parece invertido. Agora Pisei é o último livro do Roberto Closs, lançado lançado no ano passado. E em breve ele vai nos presentear com mais um trabalho do qual falará hoje também. Além disso, o Roberto também produziu, o Clotes, né? Produziu um concurso literário de nome Desafio dos Escritores, que terminou resultando numa antologia, né, de contos, essa que ele está mostrando para a gente, né? Enfim. E foi conselheiro de cultura do Distrito Federal por 4 anos. É uma figura fantástica para quem o conhece, quem sabe do seu bom humor, da sua inteligência, da sua sagacidade, presente tanto quando a gente conversa com ele, quando lê seus textos muito legais, muito bons. Então, assim, sem mais conversa, eu vou passar aqui para o nosso entrevistado. Clóvis, boa noite. Eu queria começar então falando um pouco de como você entrou no mundo das letras, no mundo dos contos, das crônicas, dos livros infantis. Você que vem é engenheiro, né? Vem de uma área de exatas, né? Da engenharia civil. Como é que você começou com a literatura? Você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Boa noite. Boa noite. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite do grande Marcelo Araújo, que é jornalista, divulgador cultural, artista plástico, músico, escritor, Obrigado. que eu conheci em 2009, no lançamento do livro Não Abra, Contos de Terror. Mas, deixa eu botar um negocinho aqui na frente para não ficar com essa luz azul do laptop. E hoje é sexta-feira, antes de mais nada,
É dia da cerveja, então eu estou convidando todo mundo para ficar mais alegre, para Saúde. ter uma sexta-feira legal, tá? Bom, acontece o seguinte, eu nunca tive pretensões de ser escritor ou entrar nesse mundo. Em 2002, eu estava uma vida bem ruinzinha, a coisa não estava legal na minha vida, estava uma depressão legal, depressão muito braba. E eu passei a ler algumas coisas de autoajuda e resolvi fazer uma virada de mesa total. Em uma semana, Opa, alô? Teve tivemos uma interrupção aí, acho que congelou a imagem do Clotes. Alô, alô, Clotes? estou te ouvindo, estou te ouvindo, estou te Sua ouvindo, imagem estou te congelou um ouvindo. Você está me pouco. ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Ok, então em uma semana eu mudei as coisas. Eu não sabia qual é o caminho que eu queria, eu só sabia o que eu não queria. Aí levei um ano para descobrir um caminho de uma forma bastante acidental, porque eu escrevi um texto sobre parar de fumar. Quando eu parei de fumar, eu disse assim, olha, eu vou ficar um ano sem fumar. E quando chegou a data, um ano, eu falei, agora eu já posso fumar, legal, né? Bom, não faz sentido, não tem nexo uma coisa como essa, mas eu estava morrendo de vontade de fumar, a grande verdade é essa. Aí eu escrevi um texto que foi uma catarse sobre o cigarro. E escrevendo esse texto, eu achei a solução, que era renovar o meu contrato por mais um ano. Eu tenho feito assim até hoje, porque eu morro de vontade de fumar. Porque é um vício, a gente é fumante. Eu sou fumante, embora esteja sem fumar desde 2002. Então esse texto que eu escrevi, Parabéns. eu ousei e mandei para o Drauzio Varela. Uma ousadia. Ele tinha feito um trabalho grande na televisão e ele gostou muito. Disse, oh, posso botar no meu site, ficou um texto excelente, isso aqui, bom. Cara, uma coisa que eu escrevi, eu falei, cara, eu sei fazer uma coisa sem engenharia, eu sei fazer outra coisa. E aquilo ali foi assim, um orgástico, realmente foi uma alegria muito grande de ter uma receptividade para uma coisa que a gente faz. E ali eu comecei a escrever, mandei um texto para cá, mandei um texto para lá para algumas pessoas conhecidas e percebi que fui bem aceito. Aí foi o comecinho, aí eu passei a escrever crônicas e crônicas e crônicas e contos e foi embora. Esse é o meu caminho. E, obviamente, para ser engenheiro, eu estudei. Você, para ser jornalista, você estudou. O cara, para ser médico, tem que estudar. Para ser escritor, eu acho que também o cara tem que ter uma formação. Não existe uma formação formal, porque existe escola de letras, mas na escola de letras o cara tem caminhos que não significa ensinar a escrever, são as oficinas que ensinam realmente. Então eu, como autodidata, eu passei a ler muito, passei a frequentar oficina de escrita e mudei o meu tipo de leitura, em vez de ser aqueles best-sellers, eu passei a ler coisas que pudessem somar a escrita. De repente, eu li Machado de Assis, Clarice, Pessoa, Orwell, quer dizer, pessoas que pudessem somar. Quer dizer, eu tinha que ler e prestar atenção, agora como escritor, e não apenas como um leitor tendo prazer. Acho que deu um comecinho bom aí, né? Uhum. Legal, muito legal. Enfim, e você lançou seu primeiro livro foi em 2009, não é isso? Fevereiro de 2009, se eu não me engano. Para a memória. Exato, não, foi em fevereiro. Em fevereiro de Fevereiro. 2009 foi o seu. É, o seu Porque foi? acontece, o seu foi logo em comecinho de março, na primeira semana de março. É, foi. Justamente. É, olha só que legal essa nossa conversinha aqui. Para ser escritor, eu procurei ver tudo o que acontece e fazer igual ou melhor do que eu estava vendo. Então, como autodidata, eu procurava fazer as coisas. Eu falei, cara, eu vou lançar um livro. Como é que funciona isso? Onde é que é?
E uma semana antes do meu, eu vi que no jornal que tinha lançamento de um livro, Não Abra, de Marcelo Araújo. E aí eu fui ao Carpe Diem por conta de querer aprender. E aí acabei aprendendo e conheci a grande figura que é você. Ou seja, tudo a gente tem Obrigado, que foi um fazer mil prazer. Eu lembro vezes. desse encontro. É o primeiro de vários outros, né? A gente já teve É, palestra, programa de TV, lançamento do seu livro também. Legal, isso. Roberto. Klotz. Klotz, eu queria que você falasse para a gente um pouco, porque você assim, já publicou vários livros, né? E além de você escrever o livro, você também edita, você publica, você distribui, você divulga, você faz tudo, né? É como se trabalha num mercado independente, né? Enfim, sem ter grandes suportes, de grandes estruturas. Queria que você falasse um pouco de como é trabalhar dessa forma, além de escrever, ter todo esse trabalho. Como é que você divulga, como é que você distribui seus livros? Distribui assim, no sentido de fazê-los circular pelo mercado. Bom, quando eu fiz meu primeiro livro, este Pepino e Farofa, está espelhado, mas faz de conta que Uhum. todo mundo conseguiu ler. Não importa mais a imagem. Esse livro foi selecionado pelo FAC, Secretaria de Cultura aqui de Brasília, e para publicação. A publicação, eles me deram um certo dinheiro em que eu deveria procurar a gráfica e publicar. Então, nesse negócio de procurar a gráfica, eu fiz todos os trabalhos. A capa fui eu que eu procurei. Eu desenhei uma capa, bolei, passei para uma pessoa profissionalizar a capa. E a gráfica entrou com a diagramação, a revisão, se não me engano, a revisão eu consegui amigos que fizessem a revisão. Ou seja, eu entreguei para a gráfica a capa já pronta, já revisado, foi só a diagramação e a impressão ficou por conta deles. E a impressão e um monte de promessas. Klotz, nós vamos divulgar o seu livro, nós vamos colocar o seu livro em todos os jornais, nós vamos colocar em todas as livrarias do Brasil, nós vamos botar aí. Mas me prometeram mundos e fundos. E, inclusive, o contrato eu só recebi na hora do livro impresso. Junto com o livro impresso, ou melhor, o contrato veio logo depois, eu vi depois que a editora era coautora. Ela estava se adonando dos direitos autorais do livro naquele momento. E eu todo feliz por receber o livro, assinei. Eu só fui ver aquilo, só percebi aquilo uma semana depois. Aquilo me deixou com muita mágoa, muita tristeza. Isso já está resolvido hoje em dia. Eu consegui, com a ajuda do advogado, reverter essa situação, porque também não bombei como eles gostariam. Esperaram que fosse ganhar 1000 livros, mas mil dinheiros, assim, não aconteceu. E como também não aconteceu deles publicarem, divulgarem nas livrarias e tudo. Então, todo o trabalho de divulgação, eu percebi que era eu que fiz, eu que tinha que fazer. Fui eu que fui à cultura, colocar meus livros lá, fui eu que fui aos jornais divulgar, fui eu que fui à televisão divulgar, ao rádio. Então, eu percebi que fiz todo o trabalho. A editora não fez nada. Eu falei, não, se é assim, e a editora me passaria apenas 10% do valor de capa. Então, achei a coisa bem absurda. Ou seja, eu faço tudo, os caras imprimem, tomam o livro de mim. Eu falei, isso aconteceu uma vez, não vai acontecer de novo. Então, já no segundo livro, que foi o Quase Pisei, fiz tudo, já tinha feito sozinho. A capa já tinha bolado, já tinha feito tudo também. Então, era mais fácil contratar uma gráfica para diagramar e imprimir. E aí eu fico com todos os livros, numa boa, e passo a vender. Então, foi a minha forma de descobrir o caminho. E eu vendo os meus livros pela internet. Quer dizer, primeiro, obviamente, você tem que fazer todo um trabalho de divulgação nos jornais, você tem que ir lá antes, você tem que fazer amizade, conhecer, porque se você chegar na véspera de lançar seu livro, ô fulaninho, divulga meu livro, o cara fala, olha, eu tenho aqui uma pilha de 27 livros lançados essa semana,
que eu haveria de publicar, de divulgar o seu com um pedacinho de página, em vez desses 27? Então, obviamente, você tem que fazer amizade, conquistar, mostrar o conteúdo do seu livro a tempo, fazer resenhas até para facilitar o trabalho dos jornalistas. Então, eu aprendi todo o trabalho de divulgação que tem que ser feito. Depois, eu consegui fazer de tal forma que nos lançamentos eu pagasse a edição, a revisão, ou seja, terminada a noite do lançamento, eu estava com as contas, quer dizer, com as contas em dia em relação aos meus gastos do livro. E a partir dali é lucro. Eu vendo meus livros também pela internet. Então, se você quiser comprar algum livro, não só você, Marcelo, se alguém dessas pessoas que estiver vendo, obviamente, me ouvindo, me contate no Facebook ou mande um e-mail para mim. Meu nome está por aí. O e-mail é Gmail. E aí, com o endereço, e a gente faz o depósito em conta bancária e eu mando por correio para você já o valor de R$30, esses livros todos, e só o manual do escritor, que ele tem mais páginas, e esse daqui é de R$40, os outros R$30. Então, já o correio incluído. Então é a forma que eu tenho conseguido fazer. Este manual do escritor é impressionante, mas ele já está em lugares como Itália, Alemanha, Estados Unidos, Cabo Verde, Argentina, Botsuana. Você imagina um livro em Botsuana? Isso é maluco, só a internet que consegue essas coisas bacanas para a gente. Então, funciona, e funciona bem. No Brasil, acho que teve só uns 5 estados que ainda não tem o manual do escritor, mas para todos os estados eu consegui. Eu fiz até um mapeamento, fiz um negócio bonitinho, o mapa do Brasil com pontinho em cada lugar, porque como eu vendo, eu passo a saber quem tem os meus livros. Então eu sei todo mundo no mundo que tem um exemplar de manual do escritor. Então funciona muito legal. Nossa, estão mandando um monte de corações aí. Quem me ama desse tanto? Nossa. Tá bom. Muitas pessoas aí. Renata Caldas, atriz. Temos o músico Luiz Carlos Ramos, conhecido como Dentinho. Muita gente chegando de vários cantos para nos prestigiar. Clóvis, legal. Já que você falou do Manual do Escritor, eu queria que você falasse um pouco desse trabalho, né? Que é um livro que você fala que é resultado de 10 anos de oficina, né? O que você traz nesse livro? Que recomendações, que dicas, que experiências para quem quer se iniciar no mundo das letras? Bom, como eu estava falando, eu sou autodidata e foi muito curioso, porque quem começa a escrever desde sempre, ele não tem a preocupação, quer dizer, ele vai aprendendo e as coisas vão se perdendo. Como eu fui querendo saber das coisas, realmente, eu fui estudando, então eu fui montando arquivos sobre o que eu ia aprendendo. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi estudar as figuras de linguagem. E é uma coisa muito curiosa. Eu fiz aquilo de uma forma assim, obstinada mesmo. E montei um dicionário de figuras de linguagem, que no finalzinho desse meu livro aqui. Inclusive eu coloco um adendo. E quando eu fui ver, eu fiquei muito mais figuras de linguagem do que poderia colocar no livro. Aí fiz, como faz uns livros didáticos, só coloca um pouquinho. E o importante, por exemplo, não é figura de linguagem, é você saber que existe. E o nome que ela tem, tanto faz. O principal é saber que você existe, que ela existe, e que você saiba aplicar, que você saiba usar. Então eu fui anotando todas as coisas. Uma figura importantíssima é a Dade Squarize. A Dade Squarize, que é do Correio Brasiliense, ela publica, no momento ela é editora-chefe, inclusive, do caderno, mas ela dava dicas fantásticas. E ela escreveu como escrever melhor, e ali eu aprendi muito. Foi um livro que eu risquei, zerei, fiz tudo, estudei mesmo. E tem muita coisa dela aqui dentro. E aí eu fui crescendo. E
em 2007, se não me engano, já em 2007, eu descobri uma figura fantástica chamada Marco Antunes. O Marco Antunes é professor de literatura e promovia oficinas na Câmara dos Deputados, uma vez por semana, sempre às sextas-feiras. E melhor de tudo, de graça. Nossa! Tudo o que eu queria. Então, todas as sextas-feiras, durante muito tempo, acho que uns 7, 8 anos, eu frequentei as oficinas dele. Então, quando tem 10 anos de oficina que geraram o livro, não é só oficinas dadas, muito mais oficinas assistidas e anotadas. Então, essas coisas todas que eu anotei facilitaram muito para produzir o livro. Mais tarde, quando eu promovi esse concurso chamado Desafio dos Escritores, também foi um projeto que eu consegui no FAC. Eu tinha que oferecer uma contrapartida. A contrapartida minha era uma cartilha com dicas literárias. Aí eu falei, legal, vou fazer a cartilha aqui. Quando eu fui ver a cartilha, eu estava imaginando 10, 15, 16 páginas sobre num número de você dobrar, fazer um livrinho. Eu me senti assim que eu estava enganando as pessoas. Eu falei, pô, eu tenho muito mais conteúdo do que isso, do que essas 16 páginas. Aí eu trabalhei feito um louco, porque eu tinha um prazo para entregar o projeto. Tinha um prazo para fazer esse concurso. Mas eu acabei escrevendo primeiro esse livro todinho aqui, num prazo maluco, rápido, e eu adorei esse trabalho aqui. E quando eu apresentei lá, eu disse, olha, isso aqui não é isso que você prometeu. Você prometeu uma cartilha, não foi um livro. Aí eu acabei fazendo a cartilhazinha e disse, agora está aqui a promessa cumprida e, paralelamente, isso aqui. Então, graças ao Marco Antunes, eu tinha muita coisa anotada e que me ajudou muito. Por exemplo, a pesquisa evita que escrevamos bobagens. Se você pesquisa para escrever, você não vai escrever menos bobagens. Um personagem precisa ter motivação. E esses objetivos, essas motivações, provocam conflitos. E conflitos é que movem a narrativa. Um personagem ele tem que ter vulnerabilidades. Aquela coisa que o herói só tem coisas boas, ótimas, ele é o cara. Não. Toda pessoa tem um calcanhar de Aquiles. Então, se o cara é super-herói, mas no fundo ele vai fazer uma coisa errada, ou ele é maconheiro, ele tem que ter algum lado podre até. Outra coisa, na literatura pode-se mentir. Agora é proibido falsificar. Parte do trabalho do escritor é tornar plausível aquilo que não é razoável. Isso aqui eu faço demais. Eu escrevo crônicas. E é muito engraçado, porque a crônica normalmente é escrita na primeira pessoa. Essa é uma das características da crônica. Uhum. Então, eu escrevo coisas absurdas na primeira pessoa. E o legal é fazer com que o leitor, que aquela pessoa que esteja lendo, acredite naquilo que estou escrevendo, que eu tenha feito aquilo. Então, nessa pandemia mesmo, eu escrevi algumas coisas que o cara, Clóvis, você fez aquilo? Eu dou muita risada porque eu fiz a pessoa, quer dizer, eu não menti, eu não falsifiquei, eu caricaturizei. Então, você, de uma coisa pequenininha, você faz um exagero. E é legal quando as pessoas acreditam naquilo. Falei, legal, eu consegui transmitir. E, bom, e aí vai uma coisa que é importantíssima. Quando a gente escreve aqui, ó, tem a meta e tem a prazo. Eu acho que um dos grandes motivadores, para mim, pelo menos, é ter meta, ter um prazo. Porque na oficina mesmo, o Marco Antunes solicitava, pedia para a gente escrever alguma coisa toda semana. Ele dava uma provocação e a gente escrevia. As oficinas acabaram, tal. Mas eu toda terça-feira publico alguma coisa no Facebook. Então é um prazo que eu me coloco, uma meta que eu me coloco a ter alguma coisa toda terça-feira. Eu fiz um projeto que acabou não resultando. Eu queria muito ser cronista, ser colunista de algum jornal. Então
eu lia o Correio Brasiliense e procurava alguma notícia que me chamasse a atenção. E daquela semana, toda terça-feira ou toda quarta, não lembro que dia que era, eu publicava alguma notícia, uma crônica, a respeito daquela notícia que eu já havia lido. E aí eu mandei aquilo para a Folha de São Paulo, para o Globo, Jornal do Brasil, para o Rio Grande do Sul, para Minas Gerais, e mandei para um monte de lugares para ver se alguém acolhia as minhas crônicas. Infelizmente, ou eu mandei para as pessoas erradas, ou não era a hora ainda. Então, acho que esse a gente vai praticando toda hora, né? Uhum. Legal. Além dessa questão, você falou de algumas questões importantes para quem vai escrever, né? Essa coisa de você ser convincente, né? Claro que Sim. você está fazendo, como você disse, entre aspas, mentindo, né? É uma ficção, mas é preciso ser convincente. Todos nós sabemos e acreditamos que o super-homem voa. Não só voa, como ele tem uma audição fantástica. Então, você tem que criar condições para que aquele seu personagem possa voar. Então, a partir do momento em que você criou as condições que ele é de um outro planeta, de um outro espaço, que na Terra ele consegue voar, aquilo passa a ser plausível. Então, você não está bem mentindo, você justificou aquela coisa. Da mesma forma que o cronista justifica as coisas mais absurdas que a gente faz. A sua pergunta foi longa e eu acabei... O que mais era importante? Como é que era? Não, o que você considera, além do que você já havia falado, né? De elementos que são importantes para quem quer se tornar um escritor, né? Falou da questão da disciplina, né? De estabelecer metas, por exemplo, no seu caso. O que mais você acha que é importante para a pessoa que quer escrever? Eu acho que procurar conhecer livros que realmente ensinem, oficinas que ensinem o escrever. Porque o cara que vai dançar balé, ele pratica muito. O cara da música, não é que ele canta debaixo do chuveiro, aí ele vai na televisão, vai gravar um disco e vai bombar. Não. Ele vai treinar a voz, vai treinar um monte de coisa. Ele vai estudar muito para poder crescer. Um cara que vai pintar, o cara não é Picasso, apenas pegando o pincel e olha aí que não é assim que funciona. Então a escrita não é porque o cara sabe falar que bota no papel e acha que é o bom. Por exemplo, clichê. A coisa mais comum do mundo é o uso de clichês. E as pessoas usam aquilo direto e nem percebem. O uso das palavras, quer ver, é muito importante você mostrar em vez de dizer. Opa, olha que eu cheguei pertinho aqui, como isso é importante, hein? Acontece o seguinte, nada como tomar uma boa cerveja. Peraí, nada como tomar um bom vinho. Isso é relativo. Um bom vinho, para mim, é um vinho tinto, ou é um vinho branco, ou ele é um cabernet, ou é um merlot, ou é um vinho verde, sei lá, um vinho italiano, né? Um vinho italiano. Então, tomei um bom vinho e li um bom livro. Livro bom, cacete. E você tem que saber o que é um bom livro. Se é um livro de terror, se é um livro infantil, se é, sei lá, se é um livro de Fernando Pessoa. Então, se você disser, eu me deitei na rede e li Machado de Assis, ou se eu li Carlos Drummond, você está dizendo o que é um bom livro. É bem diferente. Me deitei e li um bom livro. O outro vai pensar, vai completar por você. Não, diga. Aquela mulher era muito bonita. É relativo. Isso é tão relativo. O que é uma mulher bonita? Uma mulher bonita, para você, Marcelo, vai ser diferente do que é bonito para mim. De repente, a mulher bonita para você é aquela que usa óculos, como nós estamos usando.
sabe? Então, é legal de mostrar o que é uma mulher bonita. É aquela mulher que tem os lábios de mel, ou, sei lá, você descrever alguma beleza da mulher. Então, mostrar é muito melhor do que apenas dizer. Então, são coisas pequenas como essa que você vai aprender nas oficinas, que você vai aprender na literatura, na Dades Quarize da vida. Tem muitos livros didáticos que estão 1000 dicas. Eu procurei fazer muita coisa aqui. Eu tenho uma memória muito ruim, infelizmente. Então, eu botei uma bibliografia enorme aqui, por roteiro. Muita gente, quando você vai participar de oficinas virtuais, as pessoas falam muito na criação de personagens. Mas, normalmente, são personagens para livros grandes, romances, novelas. Um conto, uma crônica, ele não necessita um desenvolvimento de um personagem, por exemplo. Mas ele precisa apenas que aquele personagem tenha alguma característica fundamental para o desenvolvimento daquela história, porque a história é curta. Então, um personagem ser desenvolvido para um conto, para uma crônica, é bem diferente de um personagem para um romance. Então, são dicas que são legais, mas você vai ter que estudar muito para achar o seu lugar, o seu nicho. Você tem que estudar, procurar o seu canto. Uhum. Legal. E você, eu queria te pedir agora, que você lesse algum texto seu para gente. Tem um Olha, texto aí que você agora, poderia. olha só. Agora meus olhos vão ficar azuisinhos. Quase igual àquela do óculos da propaganda aqui, porque, aliás, aquilo é fake, viu? Aquele óculos azul, ele é fake news. Porque aquilo ali eu pintei com paintbrush, tá? Então, Claro. então, olha só, tá quase igual ali, ó. Então, o que eu Ah, escolhi aqui, se eu fosse contar uma coisa maior, ia tomar muito tempo. Mas, por exemplo, vamos procurar aqui alguma coisa que eu escrevi na pandemia agora. Uma coisa bem curtinha, uma crônica, chamada Windows. Durante o café ok. da manhã, eu disse para a mulher que hoje eu não varreria, não trocaria lençóis, não tiraria a roupa do varal e que, por favor, não me incomodasse. Que eu passaria o dia no laptop. Entendeu? Não, entendeu? Isso eu não disse. Mas o tom foi explícito. Quarentena cansa, resmunguei. Aí, por volta das 10 horas, ela falou que estava com um problema no Windows. Bom, sendo um cara gentil como eu e coerente comigo mesmo, fui até o escritório. E ela me aguardava com um borrifador, um pano e um rodo e apontou para a janela, ao meu Windows. Muito bom. Muito bom, Clóvis. Muito bom. Então, Windows. então eu gosto de Legal. escrever coisas. Só uma crônica, uma coisa que obviamente não aconteceu, mas eu procuro transmitir de tal forma que pareça ser verdade. Isso não aconteceu Uhum. nada disso aí. Mas nem sempre a gente leva um humor. Às vezes a gente tem um sentimento muito forte. No primeiro dia que eu saí de carro, eu vi um ipê cor-de-rosa. Não, eu vi uma árvore, um ipê, e que não tinha mais nenhuma flor. Estava tudo esparramado no chão. Aquilo me bateu uma tristeza, porque quando eu saí, eu perdi aquelas coisas tão bonitas, eu perdi. Perdi. Não aconteceu para mim. Já estava tudo no chão. E aí eu escrevi, fazendo a diferença. A quarentena me privou da grandiosidade instantânea do ipê rosa. Flores haviam se deitado na terra
para perfumar quem nunca mais verá uma flor. Então, às vezes, a gente bate aqui dentro. Bom, É uma mas coisa acontece o que uma seguinte. questão bonito, mas eu queria tocar justamente nessa questão, né? Porque sua literatura, o humor é um elemento muito forte, né? Muito presente. Sim, E você começou até com um texto de humor, né? Sobre o período da pandemia, depois esse texto mais, digamos, mais triste, né? sim. É difícil ter humor no período da pandemia, é difícil manter o humor, né? Porque essa situação nos Na afeta muito, verdade, né? Inclusive psicologicamente, né? Muita gente triste, muita gente deprimida, muita gente, inclusive, perdendo tudo, né? Emprego, o seu som congelou. O casa. som congelou. Por favor, Não, repita. voltou agora. Bom, a pergunta que eu entendi foi se é difícil manter o humor na pandemia. É lógico, Sim. eu fiquei muito triste muitas vezes. Mas acontece o seguinte, eu criei um caminho para mim. O meu jeito de ser, às vezes, às vezes as coisas estão ruins e mesmo assim eu sempre procuro dar risada por algum motivo, procurar extrair o lado bom das coisas. Então, o caminho, o humor é sempre o meu caminho, é o meu caminho fácil. Eu não preciso me esforçar para ser engraçado. E tanto é que nem sempre as coisas são engraçadas, naturalmente, mas eu vou caminhar e é ali que eu me inspiro. Olha só essa aqui, que também é meio duvidosa. Atração fatal. A cigarra se posicionou no tronco da árvore. Louca por sexo, gritou seu canto mais estridente. Ouvido em todo o quarteirão, atraiu uma chinelada e foi ao chão. Então, às vezes, aquele grito da cigarra estava me incomodando. Mas eu Uhum. achei aquilo que você pode brincar com aquilo também. Então, a gente sempre tem. Brasília tem muitas coisas, a natureza é muito forte para nós aqui. Então, acho que sempre facilita muito. Às vezes, eu saio, nessa pandemia, teve um texto que eu escrevi, mas ficou tão triste, algumas coisas que eu escrevi. Eu sou muito emotivo, não pode não parecer, mas eu sou. E Uhum. é que eu me lembro do momento. Aí eu falei, Uhum. sabe uma coisa? Eu tenho que apagar esse parágrafo, tenho que apagar aquele outro parágrafo e só colocar as coisas boas. E eu me lembro que aquele texto que me emocionou até agora, eu terminei quando eu vi umas flores vermelhas de uma árvore. Eu falei, olha só, o vermelho me deu alegria nesse momento. Então a gente sempre tem que procurar alguma coisa para alegrar. Não dá para fazer Uhum. só deixar essa coisa triste entrar na gente. Porque derruba. Uhum. Derruba. Olha só. Certo. Você não me perguntou, mas eu vou responder para você. Por favor. O que é que eu aprendi? O que é que eu aprendi na pandemia? Você sabe que é coisa muito engraçada, tem que olhar o tempo de vez em quando aqui. O que foi que eu aprendi na pandemia? Eu sou muito visual. A forma que eu mais escrevo é justamente indo caminhar. É lá que as coisas todas acontecem. Tanto é que eu escrevi. Quase pisei e depois, agora pisei. Quase todos eles, as histórias baseadas em caminhadas. Isso é visual. As coisas estão acontecendo, eu estou vendo. Agora estou fechado em casa. Então o visual, ó, dancei. Deixa eu botar aqui o. Aí eu percebi outra coisa, o auditivo. O auditivo começou a funcionar. Você está no apartamento, o que você vai ouvir? É o cara do gás. Não! Antigamente era aquela música do Por Elisa tocando. Hoje em dia já não fazem mais isso.
eles pegam aqueles bujões de gás e pá, 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 pá. 3 vezes ao dia, de manhã, e 3 vezes à tarde. Por quê? Tem uma dezena de caras que vendem gás, aí chega embaixo, não pode tocar aquela música. Aí fica sacudindo um bujão de gás no outro. Então foi a primeira coisa que eu aprendi, foi ouvir. A outra coisa é, tá chegando na sua rua o carro da pamonha, pamonha salgada, pamonha doce, pamonha com queijo. Alimenta e é saudável. Então isso vem acontecendo. Aliás, esse cara... e as coisas vão acontecendo. Agora, uma outra coisa que eu ouvi muito. Eu posso falar porque minha mulher está lá dentro. Eu ouço 15 vezes de manhã. Você já lavou a louça? Depois do almoço. Você já lavou a louça mais 15 vezes. E à noite, outras 15 vezes. Você já lavou a louça? Então, o lado auditivo é muito forte. É mais ou menos por aí. A gente vai criando, né? E procurando manter o bom humor. Aliás, putz, quase que eu esqueço. O cara da pamonha, eu estive lá com ele hoje de tarde e perguntei para ele se ele queria patrocinar a nossa live. Ele falou, lógico, lógico, mas tem que mostrar o meu produto. Eu falei, como assim? Aí ele mostrou para mim, olha aqui, pamonhoclirina. É mais ou menos assim que funciona. Legal. Tá bom. Mas vamos lá aqui mais um. Eu queria justamente falar com você o seguinte, do seu segundo livro, mais de uma década já de livros publicados, né? E o seu segundo livro se chamava Sim. Agora Pisei. Não, perdão, Quase Pisei, seu segundo livro. E o mais recente se chama Agora Pisei. Ao longo desse tempo, da quase pisada para agora pisada, como escritor, ao longo desse período, o que você sentiu que você mudou, que você se transformou? Como é que você vê a sua evolução como escritor nesse período, do começo até agora? Você sabe que é uma coisa interessante? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, até algum tempo atrás. Eu fui entrevistado pela Juliane Mucuri. E ela foi muito gentil. Ela chegou a ler os meus 3 primeiros livros, foi Quase Pisei, O Pepino Farofa e O Cara de Crachá. Aí ela falou, olha, a ordem de escrita deles foi tan, tan e tan. Aliás, ela falou, a ordem de publicação foi essa. Eu falei, não, essa foi a ordem de escrita. Ou seja, ela percebeu na escrita, porque eu não publiquei, o primeiro livro que eu publiquei não foi o primeiro livro escrito. O primeiro livro escrito foi O Cara de Crachá. O segundo foi Pepino e Farofa e o terceiro foi Quase Pisei. Então, existem mudanças sutis, pequenas realmente, nos próprios títulos. Quando eu dava um nome aos contos, às crônicas, eu me preocupei muito mais em títulos para arquivo do que para atrair o leitor. Então são coisas pequenininhas que você depois fala, peraí, eu não tenho que achar no meu computador, eu tenho que atrair o leitor, essa é a função do título. Então a gente vai pegando coisinhas pequenininhas e vai crescendo. As próprias formas de pontuar, eu fazia frases curtíssimas. Às vezes eu tinha frases de apenas uma palavra, era uma frase para mim. E eu tinha uma dificuldade enorme de colocar o sentimento, o que a pessoa está pensando. Porque eu estou pensando, eu não conseguia traduzir aquilo ali. Eu disse, ó, se eu colocar esse, aquele gesto, está óbvio para o leitor. Só que eu tive uma leitora básica, que é a Nalo Nogueira. Ela falou, Clóvis, o leitor não está sabendo o que está pensando. Ele não está sacando. Você tem que dizer para ele, olha, o leitor ficou triste. Então você tem que dizer que o cara ficou triste.
Por isso ele reagiu daquela forma. Não apenas que ele reagiu daquela forma. Que para mim ele reagiu porque ficou triste. Não, ele ficou triste, então ele reagiu daquela forma. Então são coisinhas pequenininhas que a gente vai percebendo. A gente vai percebendo, percebendo que tem que haver uma conexão entre os parágrafos. Que no meu primeiro livro as conexões não estão tão boas. Então vai melhorando. Os diálogos vão melhorando a qualidade. Então, e cada uma dessas coisas, elas demoram, elas não acontecem instantaneamente. E uma coisa que me ajudou muito também, percebi isso ultimamente, nos últimos, 5 anos agora, eu entrei num clube de leitura. Mas não é um clube de leitura qualquer. É um clube de leitura, se alguém estiver me assistindo, que eu não consigo ler quem todo mundo está participando, eu considero um clube de leitura assim, de elite até. Quase todos são escritores. E bons. Muita gente que fez letras, que tem professores de universidade. Então, nós lemos um livro e depois os livros são comentados. E ali se dizia, olha, a pessoa mandou bem, os diálogos foram bem elaborados, só que, de repente, o José fala igual a Maria, que fala igual ao João. Então, o autor não conseguiu fazer com que cada personagem tivesse a sua fala diferenciada. Opa! Preste atenção, Clotes. Essa é uma dica importante. Cada personagem tem que ter a sua fala. Como se eu escrevo crônicas com 1 ou 2 personagens, para mim aquilo não era muito importante. Mas agora eu já aprendi uma coisa. Então, um grupo de leitura onde eu pudesse ouvir os outros, isso soma muito. Então, um grupo de leitura, para mim, também foi muito importante para somar. Legal. E outra questão que eu queria colocar para você é o seguinte, que você escreve contos, escreve crônicas, né? Como é que é Sim. enfim, como você pensa e se coloca dentro de cada um desses formatos, né? Enfim, do conto e da crônica. Como é o Clotes no cronista, o Clotes contista, qual que é a relação, a ponte entre eles, enfim. E você falasse um pouco resumindo, como você desenvolve as 2 linguagens literárias, essas 2 formas de escrever. Olha, as diferenças entre conto e crônica são bastante sutis. A crônica, ela é sempre colocada, quer dizer, não existe aquela regra, tipo, é assim, ou deixa de ser assim. Conto e crônica são muito próximas, são histórias curtas, antes de mais nada. A crônica tem a qualidade de ser sempre na primeira pessoa. A crônica, ela abre uma discussão. O conto, ela fecha uma discussão. Então, essas são questões assim que eu considero primordiais, quer dizer, fundamentais. O conto tem um conflito. A crônica, necessariamente, não tem um conflito. Ela está abrindo uma discussão. É um conflito? Não. Ela apenas está ajudando a buscar uma conversar. Então, não vai ajudar muito. Porém, se você quiser saber isso mais detalhadamente, já vou fazer o convite agora, dia 29 de agosto, o Sesc vai promover uma live onde o Roberto Clotes vai falar das diferenças entre conto e crônica. Legal, que dia? Dia 29 de agosto. 29 de agosto. 29 de agosto. Que horas? Eu não tenho horário ainda, eu acho que é 15 horas, não tenho certeza. Mas legal. Essa diferença entre conto e crônica, ela não é tão importante. Ela é muito importante para a editora, para botar na capa do livro, dizendo isto é conto ou aquilo é crônica. Eu não sabia durante muito tempo. Os meus livros está escrito lá conto ou está escrito crônica, mas é só para atender a pergunta que as pessoas fazem. Porque isso pouco importa. Importa que aquilo seja agradável para você. Essa que é o mais importante. Eu percebo que eles se encontram, né, nas suas histórias. Sim. Sim. E tem horas em que eu faço um conto e que ela é uma crônica ao mesmo tempo. Quer dizer,
elas se misturam. Aí disse, crônicas não tem diálogo. Bom, aí o Luiz Fernando Veríssimo sacaneou todo mundo e fez um monte de crônica com diálogo. Pronto. Acabou a brincadeira. Então não existem regras. Legal, Clóvis, eu queria que você falasse para a gente do seu próximo projeto, né? Você está com um livro para breve, né? Como chama esse livro? Qual a previsão de lançamento também? Bom, o livro já está pronto, chama-se Crianças Não Recebem Cartas. É um livro que vai ter, se não me engano, 30 cartas, por volta de 30 cartas, e todas as cartas são, obviamente, ficção, são contos em forma de cartas. Por exemplo, uma carta escrita por uma bala a caminho de John Lennon. Quer dizer, uma bala não escreve carta, né? Mas ela escreve uma carta a caminho de John Lennon. Tem uma carta escrita por uma fatia de pizza. Essa fatia de pizza, ela acabou de chegar no balcão para ser vendida, e aí todo o drama dela que ela tem que chamar atenção no balcão para ser comprada, para ser consumida, e aí vem a história dela. Ou então uma carta escrita por um escritor para Machado de Assis, e onde ele pede para Machado de Assis escrever uma apresentação do livro. Tem uma carta escrita por um judeu, Adolf Hitler, porque Adolf Hitler está vivo. Então, e condenado por algum motivo, quer dizer, na história ali. Então são histórias, carta para Napoleão Bonaparte, e um vendedor de Herbalife mandando uma carta para João 23. Então, você tem cartas das formas mais improváveis possíveis. Uma carta, por exemplo, de uma cartomante, e que, sem saber, ela faz um bilhetinho para o índio Galdino, bem no dia em que o Galdino deixou de ser Galdino. Ele pegou fogo, né? Então, tem coisas que aí já não é mais um humor latente, já é um outro estilo, realmente são contos, mas sempre tem alguma coisa que não tem como escapar, que estão lá dentro. Cartas falando de história, vou buscar Paris, antiga e Revolução Francesa. Isso foi um projeto também pelo FAC, e que meu projeto foi selecionado e está sendo bancado. Eu recebi R$25 mil para publicar esse livro, que vai sair agora, antes do fim do ano ainda. Legal, parabéns aí pelo seu novo projeto. Em breve estaremos aí com esse novo livro na praça. Parabéns. Infelizmente, né, o tempo voa, né? Tem um convidado maravilhoso aí como você, o tempo corre pelas mãos, né? Como diria o Lulu Santos. Mas eu queria dar tempo ainda de você ler mais um texto para a gente, pode ser? Sim. Bom, antes de fechar, eu queria rapidamente dizer mais uma vez, se você quiser um livro meu, me encontre no Facebook, mande um inbox para mim e a gente vai lá. Olha, tem coisas que eu não gosto de colocar no escrito, mas no verbal, de repente, vai tudo bem, né? Hoje é sexta-feira, dia da cerveja, dia que as pessoas pensam em coisa diferente. Então, vamos de sacanagem. Final feliz. Era uma vez. Sexo, 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 sexo. E viveram felizes para sempre. Porque nunca souberam que eram irmãos. Iniciação. Não se preocupe. Saliva não engravida. Já me chamaram de poeta algumas vezes, eu fico sem graça. Será que já está na hora? Já deu 9 horas quase, mas eu posso falar ainda. Poetisa. Ela pegou o meu pau com lirismo e eu disse que ela era uma poeta de mão cheia. Desculpe, mas eu não resisti, eu tinha que falar alguma bobagem mesmo. Minha mulher vai pegar no cacete logo mais. O meu primeiro texto que foi publicado foi justamente nessa área. Eu fiquei muito constrangido. Falei, eu não quero ser conhecido por isso.
era uma coisa bem curtinha chamada Saudades. Acordei pensando e ejaculando vontades. Você virou minhas costas. Era tudo o que eu queria. Então, eu sempre gosto de fazer uma coisa assim. Essas são as minhas histórias. É procurar o impacto no final, procurar o bom humor. É esse o meu jeitão de ser. Eu sei que o Instagram encerra e cai sozinho com 1 hora. Clóvis, eu queria, então, Já caiu? para que o Instagram não faça isso com a gente e que nós possamos salvar essa live maravilhosa aí que a gente teve com você, essa verdadeira aula. Queria, então, agradecer sua presença. Foi muito bom tê-lo nessa noite de sexta-feira, lendo os seus textos e também falando da sua experiência como escritor, trazendo tanta coisa interessante para a gente. Uma verdadeira aula, como sempre, né? Já tinha tantas outras vezes ouvido e visto você falar e sempre é uma experiência muito boa, muito prazerosa. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. E olha, obrigado um monte de gente que eu venho aqui conhecida, mas eu não consigo falar o nome de todo mundo. Priscila, Ana Maria, Eduardo, outro João Batista, Jaciel, e um monte de gente. Ó, cara, valeu, foi muito bom. Preparo Uma ótima noite de jurídico, sexta-feira. Gioconda. Legal. Clóvis, e essa live vai ficar salva no IGTV, aqui do perfil do Instagram, depois ela vai para o YouTube. Então, assim, quem não pegou o começo, chegou no final, quiser ver depois inteira, quem quiser rever, quem quiser indicar para os amigos, ela vai ficar aí. Nossa conversa muito legal, muito boa, aconchegante e regada a cerveja com Roberto Clotes. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, Clotes. Boa noite, meu querido. Bom fim de semana. E a Obrigado gente se a todo vê mundo aí, em que viu breve. aí, que viu a gente, tá? Tá, João. Um baita abraço. Até mais. Até mais, gente. Boa noite. Tchau.